Olá, mais um na presença do Osho. O tema de hoje é polêmico. Eu acho que a Daya vai comentar sobre essa questão de ser polêmico, mas eu queria só pedir uma abertura, sabe? Existe uma tendência de algumas pessoas se fecharem a tomarem consciência dessa dimensão que a gente vai falar. Então, ninguém precisa decidir a favor e nem contra, mas pelo menos o pedido é que se abra, porque a ideia do Osho é que a gente amplie a nossa consciência, esse é o convite. Então, observe, né, se você tem resistência ao tema de... Vegetarianismo. Esse tema, assim, houve uma época em que falar de sexo era tabu, drogas era tabu, e rock and roll também era tabu, e hoje em dia nada disso é tabu. Hoje você fala de vida sexual com muita tranquilidade, na frente das crianças, inclusive drogas, cada vez mais se fala sobre isso. Agora, a decisão de comer ou não carne de origem animal é uma coisa que eu vejo em discussões, agressividades e pessoas exaltadas nas redes sociais. Então, esse tema ganhou, a gente pode até discutir mais adiante o porquê esse tema ficou muito inflamado, e até dizer o conceito do vegetariano, as possibilidades, as possibilidades e as dificuldades de ser vegetariano também em relação a hoje em dia. Mas vamos na raiz de tudo, estamos aqui por causa do Osho. O Osho dedicou bastante tempo, bastante palavra para falar sobre a importância de se purificar para de um meditador expandir sua consciência ao se tornando-se vegetariano. Por quê, Nisarga? Bom, realmente o Osho deu esse estímulo, eu presenciei isso pessoalmente, eu deixei de comer carne pelo estímulo do Osho em 1981, e aí eu fiz, acho que faz alguns 3, 4 anos, uma compilação de trechos do Osho falando sobre o vegetarianismo. Eu compilei, peguei trechos, traduzi e montei um e-book, e este e-book estará disponível gratuitamente na descrição desse vídeo. Para quem realmente tem um pouco de interesse sobre esse assunto, acho que vale a pena ouvir a mensagem do Osho sobre isso. Mas como a gente bem sabe, como ele também fala, o foco dele não é esse. O foco dele é meditação, e a meditação traria como consequência o vegetarianismo. Eu queria falar muito sobre isso, hein? Guarda isso, Daya. E isso aí eu tenho uma visão. A minha experiência não mostra que essa fala ela corresponde à realidade. Mas já fica aí para você ficar curiosa do que será que o Sargan vai bronquear aí. Mas, de qualquer maneira, o Osho não chega e fala, não coma carne, seja. Ele nunca foi assim, nunca seria assim. Né? Ele sugere, ele convida. Em algum momento ele fala, olha, se você pode até não se preocupar com isso, mas desenvolva a meditação que você vai acabar sendo. Ele poderia também dizer isso, inclusive nesse book, ele não, de certa forma, também fala isso. Mas eu me tornei porque ele fala que se a pessoa come carne, ela torna o seu sistema energético, a sua própria consciência mais embrutecida. E a meditação é um convite para que a gente tenha mais sensibilidade. E se eu não me abro à sensibilidade, a uma dor evidente de um outro ser que poderia ser evitado por eu não comê-lo, eu estou restringindo a minha própria consciência a entrar em uma outra dimensão. Então, foi pelo toque dele que eu deixei de comer carne. Hoje, assim como eu falei da outra vez, que hoje eu não medito porque ele fala para meditar, eu medito porque eu percebo a grandeza da meditação, mas eu comecei por causa dele ter falado
a importância de meditar. Uhum. Mesma coisa em relação ao vegetarianismo. Eu comecei por ele para ganhar vantagens no sentido de ter uma meditação mais aprofundada, mas isso me levou a um aumento de sensibilidade, e hoje absolutamente não é por isso. É pela sensibilidade, é pela solidariedade, é pela empatia, é pelo amor que eu tenho, e eu sei as implicações do que é comer carne. Mas aí entrou nessa dimensão. Aí existe um tema aí que eu quero falar, isso é o que o Osho fala, mas agora tem um outro assunto, mas eu completei, você perguntou exatamente o quê? Foi isso? Eu já Porque respondi? é isso, assim, porque o vegetarianismo seria, facilitaria o Ah, tá. meditador na sua prática. Isso. Olha, em termos do que o Osho fala, eu acho que de certa forma eu falei, né, que existe uma densidade de energia, por exemplo, isso no próprio e-book tem alguma parte que ele fala que quando o animal ele está no estresse da morte, né, quando ele sabe que ele vai morrer, quando ele está na dor da morte, ou no pânico, ou no desespero da morte, ele libera hormônios, né? O Osho fala venenos, mas na verdade são hormônios que têm a sua função no animal e que isso fica impregnado no sangue e na carne do animal. E quando isso qualquer animal, inclusive peixe, o desespero de um peixe morrendo asfixiado é enorme, né? Ele não se debate, ele não está dançando, é um desespero enorme. Então, quando a gente come essa substância, isso afeta o Uhum. nosso sistema, né? Isso afeta a nossa emoção. Nós estamos ingerindo elementos que desencadeiam estados emocionais que nós não teríamos se nós não tivéssemos ingerido. E esses estados emocionais desencadeiam pensamentos associados que cria aquela bola de neve. Você tem a emoção, você começa a pensar em determinado tipo de pensamento que muitas vezes pende para a violência, para a agressão, porque é essa emoção que é despertada por essas são as emoções que surgem ao comer esses hormônios, né? Aí fica um ciclo vicioso. Então, para você tirar ou quebrar esse ciclo vicioso e dar uma limpeza emocional e, por consequência, de Uhum. pensamentos. Se você tira, você vai ter mais profundidade, limpeza. Não é apenas essa questão fisiológica, hormônios e pensamentos que eu falei, mas eu sinto que também tem a ver a questão de que se eu me fecho a me abrir a essa consciência mais cuidadosa desse ato de comer carne, se eu me fecho a isso e continuo no processo, aí isso eu sinto forte, viu, Dani? Eu acho que a pessoa, ela se fecha a, a desdobramentos disso. Porque quando a pessoa se abre isso, ela se abre a outras coisas também. Não, sabe? Eu acho que é como se fosse um cômodo que leva a outros cômodos. E se eu não entro nesses cômodos, eu não tenho acesso aos outros cômodos. E eu sinto que tem a ver, sim, com relacionamento humano, com empatia humana, com a compaixão ou a sensibilidade de uma maneira geral. Essa é a percepção que eu tenho. A partir do momento em que a pessoa realmente se torna vegetariana ou vegana, ela se abre à dimensão humana de uma forma que é notável. Eu não senti isso na época em que eu me tornei vegetariano, Uhum. porque o nível de inconsciência de perceber essa Se lembra substância. se foi difícil para você? Eu já digo, mas deixa eu só completar, guarde essa pergunta e volta a ela. Mas eu percebi isso quando eu prossegui na história. Você vê, eu não estou. Realmente, eu não me sinto um seguidor do Osho no sentido de que eu só falo o que ele diz. Porque ele nunca falou de veganismo. Nunca. Eu não me lembro jamais ele ter nem mesmo mencionado a palavra. E eu me tornei vegano já faz. Já faz.
entre 15 a 20 anos, acho que uns 18 anos que eu sou vegano. E, obviamente, foi por uma sensibilidade pessoal, não foi por uma mensagem dele, né? E aí sim eu percebi, sabe isso que eu estou falando para você? Essa abertura a uma sensibilidade humana mais profunda se abriu. Eu entrei num outro patamar de sensibilidade humana quando eu me abri para o veganismo. E para mim, o veganismo é uma consequência natural do vegetarianismo. Aí você me perguntou se foi difícil. Olha, para mim não foi difícil. E assim, eu me lembro que a última coisa de carne que eu comi foi pizza calabresa, em 1981. Até me lembro o local, mais ou menos. E a partir daquele dia eu nunca mais comi, nunca abri nenhuma outra exceção. Então, não foi difícil, mas não foi difícil, não, foi absolutamente tranquilo e eu me sinto totalmente à vontade de chegar em um lugar que me oferece carne e falar, não, eu sou vegetariano e eu me sinto respeitado. Eu realmente me sinto respeitado. Eu acho que ninguém me desrespeitou. Ah, não, mas que coisa, não. E se desrespeitasse, o problema é dele. Eu acho interessante a gente se afirmar a nossa própria individualidade, porque tem gente, não, mas socialmente você vai ficar, pô, mas você não é você, né? Então, eu acho que é mais uma desculpa, porque para quem não caiu a ficha, quando a ficha cai de verdade, não tem desculpa. E não tem como não ser. Não tem como não ser. E também não tem como abrir exceções. Eu estou falando de mim, mas aí a ficha precisa cair de verdade. E eu acho que se eu for me estender um pouco mais nesse assunto, eu teria que voltar ao veganismo, porque eu tenho um exemplo claro. Será que eu já posso exemplificar ou você tem algum questionamento aí a fazer? Eu queria fazer um comentário, algo que eu achei uma metáfora tão maravilhosa do Osho nesse seu e-book, que tem esse compêndio de textos do Osho sobre vegetarianismo. Primeiro, ele faz um convite, né? Então, não é uma imposição, não é um julgamento. Ele falou: é possível ser um meditador comendo carne. Mas ele fala uma coisa que eu achei maravilhosa: é assim, é você subir a montanha carregando pedras. Você é capaz de subir uma montanha carregando pedras e chegar lá em cima. Mas se você subir a montanha sem carregar pedras, vai ser muito mais prazeroso, né? Aham, A jornada prazerosa. Então, acho que é isso. Acho que essa coisa do consumo da carne de origem animal, ela realmente traz a dor, a morte, o medo, a raiva, tudo que nós sentimos, nós humanos sentimos em situação de perigo, né? A claro. adrenalina dispara no sangue e tudo mais. Então, eu achei essa analogia muito boa para explicar a diferença da Aham, qualidade da meditação. Você isso. vai chegar lá, mas você vai chegar de uma maneira É. menos leve. Foi exatamente esta Uhum. metáfora que me motivou ou me determinei a parar de comer carne. Foi exatamente essa metáfora, exatamente essa metáfora. E aí eu parei justamente por isso, para poder escalar a montanha sem carregar numa mochila cheia de pedras inúteis, né, que só iriam me dar cansaço excessivo, dificultar a jornada. Mas como eu falei, na época eu não tinha tanta sensibilidade e consciência, e eu estava tão envolvido por uma coisa tão nova, sabe, que eu não posso dizer, eu não posso reconhecer. Isso fez diferença. Eu reconheço mais em relação ao veganismo. Mas eu já tive relatos de pessoas assim que se tornaram vegetarianas e que relatam que houve uma mudança em termos de consciência, em termos de sensibilidade humana, só o vegetarianismo mesmo. Mas assim, nesse próprio e-book ele fala, Nos ashrams, nas comunas, aham, desculpa te interromper, mas nos ashrams, nas comunas, nos lugares que você frequentou, obviamente tudo era vegetariano, e imagino, óbvio, né? Não entraria ali nada de carne de origem animal. E havia as pessoas, você se lembra, inclusive nos seus próprios retiros, você, Nissarda, em que a comida, a alimentação é vegana, por exemplo.
Você, na sua percepção, na sua experiência, as pessoas, elas entram, se adaptam, reclamam, sentem falta? Fala um pouquinho disso, porque isso realmente é É, um tema que, como eu falei, é é, quase política, religião e futebol, né? O é. vegetarianismo. Bom, então tá. Vamos dividir isso em dois temas. Não sei se eu vou esquecer depois, né? Mas vou começar pelo primeiro. Uma coisa é o que nós falamos, que o Osho nos convidava a nos abrirmos ao vegetarianismo sem imposição. Porém, esse ponto que você falou, a todos os espaços ligados ao Osho, sem nenhuma exceção, eram vegetarianos. Não havia discussão sobre. Então você pode falar, não, tá, mas o Osho, tudo bem. Não, mas espera aí. Espaço do Osho, meu. O que que tinha? Tinha restaurantes, né? Nas comunas do Osho, principalmente na Alemanha, a fonte de lucro principal eram restaurantes, porque as comunas eram produtivas, né? Então, o que mais entrava dinheiro eram discotecas. Em Hamburg, que eu fiquei, tinham duas discotecas. Sexta, sábado, ó, assim, sabe? Você mal conseguia andar lá dentro. Muita grana entrava. E as discotecas chamavam Zorba ou Buda. E havia um restaurante em Hamburgo. Em Colônia havia barzinho, não é barzinho, mas não sei se é quiosque, restaurante, enfim, mas todos chamavam Zorba ou Buda, seja discoteca, seja restaurante. 100% vegetariano, sem discussão. Qualquer. Na Índia, 100% sem qualquer discussão. Estados Unidos, quando hoje, 100% sem qualquer discussão. Centros de meditação, 100% sem qualquer discussão. A qualquer grupo ligado ao Osho de terapia, seja em qualquer lugar que fosse, 100% vegetariano, sem qualquer discussão. Então, é interessante, né? Porque, ao mesmo tempo que ele dá essa permissividade de você. Aliás, não é que ele dá essa permissividade, porque quem tem que conduzir a vida é a própria pessoa. Ele sugere, mas no que diz respeito a ele, não. Né? É a mesma coisa aqui. No espaço presença, quem determina o que vai ter de alimentação sou eu. Eu tenho esse poder. Né? Então, a alimentação aqui é 100% vegana. Tem queijo? Tem, mas é vegano. Tem leite? Tem, mas é vegano. Tem salsicha? Pode até ter, mas é vegano. Então, tudo é vegano. Aí a outro desdobramento é se havia resistência. Bom, naquela época nunca percebi um mínimo de resistência em qualquer dimensão. Nunca. Nunca eu me lembro de um comentário negativo a respeito. Depois que o Osho entrou, deixou o corpo, a coisa mudou. Tá? Isso é interessante a gente observar. Depois que o Osho deixou o corpo, espaços ligados ao Osho começaram a abrir a exceção em alguns pontos. Então, porque não foi introjetado, a história não foi, né? O cara, ele estava mais no embalo da sugestão, mas não houve essa incorporação. A gente pode falar, é importante que a gente fale sobre isso. Mas em relação à aceitação, normalmente não, pelo menos até agora, onde eu vi, a aceitação da alimentação vegana aqui no espaço presença é plenamente aceita, né? E o pessoal gosta, e muitas vezes começam a comentar, né, e querer saber onde se compra isso, onde se compra aquilo, manteiga vegana. É mais saudável para começo de conversa. E normalmente as pessoas aqui, elas não são veganas, né, mas elas têm uma vontade de uma alimentação mais saudável. A gente sabe que a alimentação que não vem de produtos animais, a maioria das pessoas entende como sendo mais saudáveis. Então, eu nunca tive resistência, e são gostosas, né? A ideia é ser gostoso, né? E quanto mais gostoso, melhor. E é possível fazer comidas veganas até muito mais gostosas do que as não veganas. Eu acho que eu te respondi, né? Vai lá. Sim, eu queria saber por que que você decidiu se tornar vegano. Se houve alguma
Algum incidente, algum gatilho, ou você foi experimentando? Qual foi a razão? Se passava também por ser um meditador? Como é que foi? É. Então, esse é um tema interessante, porque, como eu falei, né, a questão de ser ou não vegetariano, eu falei que eu não percebo como sendo verdade absoluta a fala, não que eu não concorde com ele, até sei por que ele, acho até que sei por que ele fala isso, mas não é bem assim. Por exemplo, se você medita, você vai se tornar fatalmente vegetariano. A mensagem dele é clara nesse sentido, mas não é o que eu observo. Por quê? Porque eu vejo meditadores, pessoas que realmente se dedicam à meditação e não são vegetarianos, né? Então, é, é assim, essa coisa, você medita, você se aprofunda, você necessariamente se torna vegetariano. Eu acho que você cria o campo favorável para, mas você lembra quando eu falei num vídeo anterior que que não basta a pessoa meditar para ela trazer a presença para o dia a dia. Eu medito, 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 então automaticamente eu vou ficar mais presente no dia a dia. Uhum. Automaticamente. E também foi uma coisa que eu peguei do Osho, mas eu percebi que não correspondia à realidade. Precisa haver, sim, a intenção de lembrar-se, chamar a presença. Como agora, só de eu estar falando isso agora, eu já estou me chamando mais a presença do que antes de eu começar a falar isso. Então, Uhum. existe sim a importância de eu me lembrar de chamar a presença. Então, quando fala nessa história que você medita e você automaticamente se torna vegetariano, não é o que eu observo. Você tem que chamar também a consciência para essa dimensão. É como se fosse, tá, você se torna meditador, cada vez você amplia mais a consciência no seu castelo. Significa, cada vez mais se coloca iluminação no seu castelo interior. Você vai conhecendo mais os seus cômodos internos e vai percebendo a grandeza desses cômodos. Só que tem uma porta chamada vegetarianismo que você não quer entrar. Por questões Uhum. pessoais. Você acha que você vai perder prazer, você acha que vai perder socialização, né? Você acha que você vai ficar muito diferente, então você não entra naquela porta, naquele cômodo interno. Então não basta você meditar, porque você pode entrar em outros cômodos, mas naquele você não quer entrar. Existe uma resistência pessoal e que para o cara romper, naturalmente, ele precisa de muita profundidade. Mas eu sinto que é importante ele estar interessado em abrir todas as dimensões as quais ele não quer perceber, e uma delas, talvez a mais importante, é a porta do vegetarianismo. Então, só para concluir, não sinto que seja automático, porque aí o que, que aconteceu comigo? Quando eu me tornei vegetariano, foi porque o Osho falou por causa das pedras, essa história que você contou da metáfora. Agora, o veganismo já foi diferente. Eu comecei a perceber que, ao me tornar vegetariano, eu me abri, essa porta eu abri. Já que o Osho falou, eu não vou comer porque eu não quero levar pedra na mochila, então vamos ver o que está por detrás disso, porque eu não vou comer mesmo, né? Aí eu percebi, meu Deus, comer carne é um absurdo, né? Para mim, né? Eu já saquei, isso aqui é um absurdo. Claro que não. Claro que eu não quero participar disso. Claro que eu sinto o que que significa esse pedaço de carne, o que está por detrás disso. Então, ampliou uma consciência mais das implicações, da origem, da onde veio isso. Aí, de repente, eu assisti um vídeo que deu uma abertura em relação. Peraí, cara. Você já sabe que esse pedaço de carne, de peixe, esse crustáceo, esse fruto do mar,
para que ele tivesse no meu prato, houve necessariamente um brutal sofrimento que você já sente na alma que você não quer participar de forma alguma nisso, doa o que doer, né? E aí você não tem nem vontade mais. Aí que tá, você não tem. Enquanto você tiver vontade, é porque você não se tornou de fato. Aí eu comecei a perceber através de um vídeo que ovos, leites, queijo implicam em sofrimento provavelmente maior. Não foi porque o Osho disse, porque ele nunca disse. Aí eu percebi que o sofrimento que está por detrás de um ovo, eu não sei se é o caso de entrar nos detalhes, mas é maior, porque todo o sofrimento do abate vai acontecer também, mas até acontecer o abate, existe uma situação de vida torturante, no caso das galinhas ou no caso das vacas leiteiras. Então, é uma vida. É preferível você ser um animal de abates de cara do que você ser um produtor de leite ou de ovos para depois ser abatido. É melhor você morrer logo, né? Então, eu comecei a me dar conta disso. E aí eu comecei a me abrir para isso, a perceber. Aí eu comecei a assistir vídeos em relação a isso. Aí que eu falo que é necessário haver uma intenção de você se abrir para essa conscientização, porque eu poderia fechar a porta. Não, eu quero desenvolver a meditação, mas eu não quero ver isso, não. Eu estou muito bem comendo ovo, adoro queijo, adoro provolone. Eu sou capaz de comer 1 quilo de provolone num dia. Eu já fiz isso, inclusive. Falei, não, não quero, eu não quero mexer nesse meu conforto. Não, mas eu não quis isso. Eu falei, não, não, eu quero ver o que está por detrás dessa porta. Essa é a diferença. Não é a meditação, é uma disposição paralela, eu senti para mim. Então, essa disposição paralela me fez me conscientizar das coisas, das entranhas por detrás. E aí, houve um processo. Não foi assim, sabe? Ao mesmo tempo em que eu evitava, eu sentia uma fissura em comer coisas muito deliciosas. Porque na época que eu comecei, não tinha queijo vegano, não tinha. Nenhum queijo vegano, não tinha leite vegetal, não tinha nada de produtos. E hoje eu tenho aqui em Jacareí um supermercado 100% vegano, com preços acessíveis. 30% mais barato de qualquer supermercado. Você vai hoje, você encontra hambúrguer vegano, né? A Anitta, ela participa, não sei se ela é sócia da Futura, Fazenda Futuro, né, que produz um monte de produtos, salsicha, sei lá, um monte de coisa. Uhum. E você vai em qualquer supermercado, você acha hoje. Esse em Jacareí, por exemplo, é 20 a 30% mais barato. E eu não gosto muito porque é processado. Eu prefiro outras coisas, eu não tenho essa fissura. Mas queijo eu tenho fissura, né? Então eu como muito, muito queijo vegano. E com preço razoável. Mas aí então, quando eu tinha uma vontade, por exemplo, se me oferecia um bolo, eu já tinha toda essa consciência, né? Eu procurava ter essa consciência, eu tinha intenção de ter essa consciência. Aí você me oferecia um bolo recheado, sabe, com ovos e leite. Ah, eu comia, né? Era mais forte do que a abertura que eu queria que a minha consciência tivesse, e eu também não me reprimia. Aí aconteceu um episódio, eu estava num lugar que eu gosto muito, chama Nazaré Uniluz, no lanche, às 4h30, entre 4h30 e 5 horas, e eles fizeram um bolo recheado com ovos e leite, super atraente, né? Aí me ofereceram. Aí aconteceu, aquele foi o momento em que eu me tornei vegano, de verdade, porque eu não senti vontade.
a consciência das implicações foi maior do que a minha vontade normal, sabe? E ela aplacou a minha vontade. A partir daí, eu nunca tive que recusar sofrendo, sabe? A partir daí, eu deixei de ser uma repressão, de ser uma dificuldade. Simplesmente não, de uma maneira tranquila. Então, acho que eu respondi a sua pergunta. E enquanto houver essa luta interna, é porque não caiu a ficha, a consciência não foi ampla o suficiente para apaziguar toda a própria vontade, não tem algo que supere a vontade. Mas há necessidade, e esse é o ponto que eu acho mais rico para mim, essa grande descoberta, há necessidade de haver uma mobilização para quem percebe que tem algo errado de você estar participando disso, dele se mobilizar para ter essa consciência. Tem um rapaz que eu gosto muito, que ele é um dos veganos mais veganos de verdade, sabe? Aquele que é vegano mesmo, é absolutamente tranquilo e sereno, mas ele falou assim, olha, eu percebi, né, a importância para a minha própria consciência de ser vegano, mas havia conflito dentro de mim, né? Não era uma coisa que era fácil. Aí eu falei assim, não, eu vou querer aguçar minha consciência, eu vou querer saber o que está por detrás disso. Ele começou a assistir vídeos e mais vídeos sobre isso. Aí sim, aí a ficha caiu. Mas olha a mobilização que ele teve. Eu quero falar uma coisa sobre o Paul McCartney, mas sobre essa questão. Mas você quer interromper? Eu estou falando por muito tempo aqui. Não, eu só queria fazer um pouco considerações ainda em relação à meditação, né, a partir do que o Osho disse e tudo, que eu acho que tem dois níveis aí muito interessantes, que é o nível individual, na busca da consciência, na busca da expansão da consciência a partir do não consumo da dor e da morte, do medo, da raiva, né? E também esse nível de conscientização de que nós somos todos uma coisa só, né? Então, a vaca, a galinha, quer dizer, tudo isso, na verdade, é uma coisa só. Então, quando a gente para de perceber que somos separados, né? Então, isso acho que é parte do processo. E uma coisa, a partir do que você falou, né? E uma coisa é a gente ter consciência intelectual. Você sabe que há sofrimento. E outra é quando você percebe, eu não tenho mais vontade. Então, acho que perceber o primeiro não necessariamente vai te levar ao segundo, mas a grande chance é que você possa chegar do coração a não ter vontade, né? Então, eu acho que É, é, isso aqui torna a possibilidade mais tranquila também, calma, né? Se você se totalmente abrir, calma, você vai. totalmente calma. Aí não tem conflito Porque eu quando acho, você chega nesse nível. Mas aí eu quero reforçar sim. que você precisa querer chegar nesse nível. E aí sim, Uhum, né, você precisa saber do que se trata, e aí sim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, a partir do momento que você sim. começa a ver o que Antes de acontece, você falar, fala, uhum. você ia Eu não ia falar. falar, antes de você falar do Paul McCartney, e antes de você falar do Paul McCartney, eu ia dizer o seguinte: o Osho, assim, em termos temporais, né? Essas conversas do Osho são anos 70 e 80, não é isso? Isso, 70, 80. Por que eu estou querendo marcar isso na linha do tempo? Porque a discussão sobre o que comemos, ela explode pós-Osho, né? Então, hoje em dia, não é só vegetariano e vegano, é pró, lacto, é a coisa muito mais sofisticada. A discussão do que se consome vai para além da meditação, né? E e a comida industrializada ela é sabidamente péssima, péssima pela quantidade de hormônios e tudo. Então, para além da discussão meditação e Osho, né, quer dizer, o Osho falou de um assunto que depois ele explode por milhões de outras razões. E não é fácil, num certo sentido, ser vegetariano e comer coisas orgânicas e sem agrotóxico. Na vida real, isso é muito difícil. Então, a gente sabe que a gente está falando de um mundo em que o esforço
para ser um meditador, para não levar pedras na mochila na hora de subir a montanha, mais o apelo da vida real, da conta para pagar, etc. e tal, é uma coisa que tudo isso é pós-Osho, né? A discussão da comida processada, tudo isso é depois do Osho. Então, o É, Osho ele faz um convite, mas esse assunto ele inflama tanto por isso, porque a coisa ganhou realmente uma proporção gigantesca. Né? sim. Então, reforçando, né, antigamente, naquela época, né, antigamente, 70, 80, não se falava do estrago que um refrigerante faz, né, ele faz um estrago absurdo, né, em termos de pH, né, ele puxa o pH lá para baixo. O corpo tem que fazer um esforço enorme para subir o pH para 7,4, senão a gente não, 7,4 mais ou menos, senão a gente não sobrevive, né? Então são coisas que o problema do açúcar, né? O estrago que o açúcar faz em várias Uhum, dimensões. E também é interessante falar que naquela época não havia abertura para se falar de veganismo ou para se ter consciência do veganismo. Vegetarianismo já era um grande desafio, né? Então eu acho que por isso que eu falo que a tendência natural seria, se Osho tivesse no corpo, ele estaria também falando sobre veganismo, porque agora existe abertura para isso. Na época não havia, já era um passo muito grande o vegetarianismo. Eu só não acho que é difícil, né? É, uhum, eu não sinto como sendo difícil ser vegetariano e também não sinto ser difícil ser vegano. Mas aí precisa ter uhum, aquela força interior que tá, eu posso, não tem. Então, o que que eu tenho? Né? O que que eu tenho? O que que eu posso? uhum, E também, necessariamente, eu não preciso gastar muita grana. O que que eu preciso, basicamente, se você tem feijão, do ponto de vista uhum, nutricional, ele é mais nutritivo comparativamente com a carne, ele equipara a carne de uma maneira até superior. Né? Existe uma tabela que eu já vi o que, que tem na carne, o que, que tem nos feijões. É interessante variar os feijões, no sentido de não ser sempre o mesmo, sempre o mesmo, uhum, sempre. Mas se for ver, é muito mais nutritivo feijão. Então, precisa ter uma certa noção de algumas coisas para que você substitua, mas que não necessariamente é caro, né? Você não uhum. precisa comprar uma linguiça vegana. Para que que você vai comprar linguiça vegana? Salgada? Eu acho super salgado demais. Os caras exageram. Eu realmente não curto. Mas você pode fazer a Uhum. sua própria Mas há comida. muitas opções, realmente. Né? Como? Hoje em dia há muitas opções. É, Hoje em dia há muitas opções, muitas, realmente. muitas. Isso é É, um tema que cresceu muito. Né? é. Eu compro leite, os leite vegetal, eu compro em torno de R$ 10. Acho que a maioria paga mais caro, Uhum, mas eu pago mais barato. Mas eu posso uhum. fazer, eu vou fazer agora. Eu vou fazer leite de aveia, que é facinho fazer, né? E que eu Sim, adoro, durante a pandemia, muita gente. né? Eu Uhum, adoro uma coisa que eu gosto pra caramba é leite com cacau. Sabe, eu faço uma mistura que eu uhum, adoro mesmo, sabe? É leite vegetal com cacau, cacau puro de verdade, não é Nescau, não, é cacau mesmo. E eu ponho um adoçante de stevia, eu ponho pimenta, ponho bicarbonato e ponho canela. Caramba, eu já adoro botei, aquilo. né? Então eu não Ah, dispenso meu leite, mas eu vou experimentar fazer leite ótimo. de aveia. Mas assim, vamos ao Paul McCartney? Uhum. Vamos ao Paul McCartney. Tá, é que o Paul McCartney, Uhum. ele é um ativista vegetariano. Não sei se ele é um ativista vegano, mas ele é um ativista vegetariano. Acho que é muito influenciado pela Linda McCartney, né? Acho que ela até morreu, né? A Linda morreu, né? Campeão de câncer. É. Então, aí ele falou uma frase que ficou bem conhecida dentro do meio vegetariano, que é assim: se os matadouros tivessem paredes de vidro, a grande maioria da população seria vegetariana.
Eu não sinto como sendo verdade, infelizmente. Porque os matadouros já têm paredes de vidro. Basta você querer olhar. Porque tem um monte de vídeo que mostra o que tem lá dentro, né? Por que você não vê? As paredes estão abertas, nem parede tem, mas mesmo assim você não vai ver. Então não adianta ter parede de vidro se você não olha, se você não quer ver, se você não quer tomar consciência. E a maioria não quer, pelo menos assim, essa é a minha visão. Então, eu acho que esses vídeos que mostram a realidade, elas são justamente isso, matadouros com paredes de vidro, ou sem paredes. Então, quem quiser, eu até posso colocar um vídeo na descrição um link na descrição desse vídeo, que ele é bastante representativo, talvez tenha sido o vídeo que mais sensibilizou pessoas. Ele chama Terráqueos. E são imagens com a locução do Joaquim Fênix. Fênix, né? Eu falei certo a pronúncia dele? O cara do Coringa, o ator que ganhou o Oscar. Ele é vegano, né? Então ele que foi o locutor desse Terráqueos. Eu vou passar o link Uhum. aí, que é um. Ele mostra a realidade. Né? Mas só que é um filme, é um documentário muito completo, porque não é uma realidade assim específica. A exploração que o ser humano faz com os animais são várias dimensões. Não é só comer, mas é pele, é circo, pesquisas científicas. Então, esse documentário é bem interessante, mas é chocante. É uma parede de vidro assim que você precisa ser muito disposto a querer ver. Mas, pô, se você tá nessa, né, meu? Ah, não, eu não quero ver. Mas continua comendo, né? Então você continua provocando, facilitando com que aconteça o que está acontecendo que você não quer ver. Então talvez se você visse, você não cooperasse. Vamos ver, coloca aí o vídeo, vamos ver se vai ter alguma repercussão, né? Na sua opinião, hoje em dia há mais consciência em relação a isso do que nunca, não? Mais consciência em relação a isso do que? Do que nunca, no sentido de que Ah, sim. não só entre meditadores, mas também não meditadores, o valor do que nós somos a partir do que a gente come, a qualidade do que nós somos. É assim, como eu vivi a questão do vegetarianismo desde 1981, né? Quantos anos, né? 42. A questão do veganismo Uhum. também, então eu percebo claramente a diferença, né? A maioria das pessoas que são veganas ou que são vegetarianas e que se abrem a isso, elas nem meditadoras são, né? É aquela história, algumas pessoas se abrem a conscientizar-se do que outras não querem se dar conta. Não necessariamente é a meditação um fator que faz com que elas vejam a própria pessoa, o próprio amadurecimento. Não, essa porta eu quero ver. O que não significa que essa pessoa seja mais madura, seja superior, não. Porque o castelo interior tem muitos cômodos, né? E umas pessoas se abrem a determinados cômodos e outras se abrem a outros cômodos. E por algum motivo, algumas pessoas se abrem ao cômodo de ver o que tem nesse quarto, atrás desse pedaço de carne, atrás desse ovo, atrás desse queijo. Outras pessoas estão vendo outras coisas, né? E cada um está expandindo. E realmente, quando eu falo isso, eu falo com uma sinceridade, porque eu percebo isso. Não é porque o cara é vegano que ele é superior nisso ou naquilo. Ele tem mais consciência dessa dimensão. Ele pode não ter consciência de outra. Você pode ver coisas absurdas. O cara super tapado em outras dimensões. Mas nessa ele não é. E às vezes a pessoa é verdadeiramente vegana, no caso, assim, na alma, mas ela é tapada em outras coisas. A ideia é a gente ir se abrindo, né? Cada vez mais. Uhum.
Eu gosto muito desse tema. Eu não sou ainda vegetariana, mas Aham, espero. Assim, é importante dizer isso, né? Então, eu sinto. É muito fácil para mim imaginar não comer comida vegetal, não comer carne de origem animal. Dentro da minha casa não tem, por exemplo, mas o veganismo seria um desafio maior. Mas, assim, realmente, quando você lê, cada um vai ter um apelo. Por isso que eu digo, eu volto àquela palavra, convite, né? O Osho faz um convite. Então, acho que isso também é uma maneira muito saborosa, já que a gente está falando de alimentação, de pensar nesse tema, né, que realmente virou tão explosivo, não era na época, mas virou tão explosivo. é. Mas eu te dou uma dica, uma sugestão, pela minha experiência. Existem níveis, né? Então, vamos supor, a gente tem uma condição hoje de cair a ficha para algumas coisas, mas não está ainda no momento de cair a ficha para outras coisas. Então, eu acho que não é o momento de um cara que não é vegetariano pensar em veganismo. Esquece veganismo. Qual que é o passo que eu posso dar agora com tranquilidade? E você tem que ver se você quer dar esse passo, né? Por isso que eu falei, você tem que ter a intenção e você já tem que ter pelo menos um conhecimento intelectual de que isso é valioso para você como um todo, né? Para você como pessoa, para você como Daia, né? Porque o teu nome é compaixão. Então, alguma coisinha está fechada aí. Então, tá, esse passo eu estou de dar, eu posso dar, eu consigo dar com tranquilidade, sem repressão. Se tiver repressão, você começa a questionar. Mas se você se sente à vontade de dar esse passo, eu acho que é interessante. Sabe o vídeo que, quando eu falei que foi o vídeo que me abriu, começou a me abrir, não foi o Terráqueos. O Terráqueos foi bombástico, né? O Terráqueos é uma chapuletada, né? Não é fácil. Agora eu comecei com um mais maneiro, né? Que chama Carne é Fraca. É um documentário da Nina Rosa, que na época fez muito sucesso. E você vai encontrar isso no YouTube. A Carne é Fraca, da Uhum, Nina Rosa. É mais suave, vai te abrir um pouco uhum, mais. Talvez a chapuletada do terráqueo seja forte demais. Mas uhum. começa, a carne é fraca, eu coloco o link aí também, né? Sim, sim, não, todas as referências interessam, Tem né? um monte, né? Tem centenas de vídeos. Eu já não assisto, não acompanho mais, né? Porque realmente é sofrido, né? Agora, porque havia sim uma intenção de vê-los para que a coisa fosse internalizada, porque eu queria que fosse, como eu falei, eu tinha essa intenção, que eu sabia das implicações, e isso ia me fazer bem, e eu acho que eu fiz muito bem de fazer o que eu fiz. Hoje não. Hoje eu não estou mais afim de ficar, porque eu já sei que eu não participo disso, né? Agora, enquanto eu participava, eu fazia questão de ver. Não, eu acho que só para dizer que eu amei essa conversa. Eu acho que essa conversa eu acho tão incrível assim um tema que foi dito de uma maneira e esse tema ele se expandiu para tantos lugares depois que o Osho deixou o corpo, né? Mas a semente está toda ali, É, né? Eu acho. Esse e-book é muito maravilhoso, recomendo a todos que leiam. é um bom começo, né? Tranquilo, né? Normalmente você vai ficar. O que que esse book faz, né? Esse book ele não vai te dar sensibilidade mais profunda, porque você não está vendo, você não está sentindo, mas ele vai te dar um entendimento intelectual. Aí esse é o próximo passo. Aí você vai ver, né? Se você quer andar mais ainda ou não. Aí você vai ter os links aí de alguns livros. Não sei se eu só estou lembrando de dois, né? Talvez existam outros fantásticos. Tem produções muito boas, né? Muito boas mesmo. Vamos ver se eu descubro alguma coisa a mais. Mas certamente
certamente, talvez até para encerrar, não sei, lembrando que as pessoas podem interagir, mandar mensagem e tudo, provavelmente nos comentários elas também estão à vontade para compartilhar não só as experiências delas, mas links também, outras Isso, fontes em todos os claro, vídeos do legal, episódio. isso. Então eu vou Uhum. reforçar, tá? Quem está assistindo esse vídeo, que quiser contribuir com algum link que está alinhado com o que a gente falou, quem quiser colocar as suas questões, as suas dúvidas, os seus comentários, os seus temas para outros vídeos, porque nós estamos aqui, ô Dai, o que que a gente vai falar no próximo? A gente está buscando temas, né? Então a gente está aberto a sugestões de pessoas que queiram colocar os temas. De sugestões também são bem-vindas. Exatamente, sugestões. Tá bom. Legal. Acho que é isso, né? É um tema profundo. Eu acho que poderia ter outros desdobramentos, mas o que que a gente falou provavelmente foi o suficiente. Eu acho que é um grande começo nesse sentido, porque eu tenho muito essa noção de que o Osho falou dentro de um tamanho, e esse tema, ele virou uma coisa muito maior, pela industrialização, pela consciência do que se come hoje em dia, que não eram temas dos anos 70 e 80. A coisa expande, a quantidade de procto, lacto, né? Hoje tem 500 possibilidades de dieta, todo mundo fala sobre esse tema, as pessoas brigam por conta desse tema, elas se inflamam por conta desse tema. Isso é uma qualidade do nosso tempo agora. Então, acho legal falar dessa questão como meditador e como isso se expande para todos os outros aspectos da vida, de qualquer pessoa, meditadora ou não meditadora. Essa polêmica ela é representativa do apego. Essas discussões calorosas é um lado não querendo abrir mão, né, do seu suposto prazer de comer isso ou aquilo, e o outro falando, pô, mas você tem um prazer muito maior do que esse, em outra dimensão, é muito mais sutil e muito mais preenchedor. Mas só que ambos podem ter um apego, né, uma necessidade brutal de não estar errado, né, de estar certo. Aí tem o clash, né? Existe aquele que tem a sua visão, ele pode colocar, se você concorda, beleza, se não concordar, tudo bem, né? E de repente saber escutar, né? A capacidade de saber escutar, né? E também de falar com respeito, né? Ao que o outro sente. Uhum. Então acho que é isso, né? É bem legal a gente ir sacando, né? Como é que a gente se inflama, né? O que está por detrás disso? Às vezes é a própria insegurança, né? A autoobservação nesse momento também, né, é importante. É importante ver como cada pessoa que assistir esse vídeo, o que que ela sente, como ela reage, né? Se ela vai Isso, querer rebater, se ela vai ouvir, mesmo não concordando, ouvir uma boa. Então, isso. esse é um desses temas que É, desperta essa possibilidade da autoobservação. isso. Autoobservação, autoconsciência. Espero que. Legal, bem lembrado, Daya. Grande Muito abraço para obrigada. você.